Graça e paz, meus irmãos, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês. Vamos dar continuidade na leitura do Novo Testamento. Estamos no Evangelho de Mateus e vamos ler hoje o capítulo 5, 6 e o 7. Vamos ler o Sermão da Montanha, né? Que para mim é o maior sermão, a maior pregação que já existiu. Nunca houve antes, nem durante, e nem depois, e nem haverá uma pregação maior. Não digo maior por a sua extensão de tempo ou de quantidade de capítulos, embora que é uma grande pregação que abrange o capítulo 5, 6 e o 7 do Evangelho de Mateus, mas eu digo grande por seus princípios que Jesus traz nessa pregação, né? A palavra diz que o verbo se fez carne. Então agora imagine só o próprio verbo encarnado trazendo uma palavra. E vamos então assim dar início então na leitura. Evangelho de Mateus capítulo 5, que está escrito assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Graça e paz, meus irmãos, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês. Vamos dar continuidade na leitura do Novo Testamento. Estamos no Evangelho de Mateus e hoje vamos ler o capítulo 5, 6 e 7. Esses três capítulos que traz esse tão conhecido e poderoso Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, que foi um sermão feito por Jesus, e que para mim é o maior sermão que já houve, nunca antes, nem durante e nem após houve um sermão maior desse e nem nunca haverá. Não digo maior só pelo fato de se abranger 5 capítulos da Bíblia, mas sim maior em os princípios que Jesus traz nele, né? Nós vamos ler aqui no decorrer e vamos ver que Jesus começa a fazer uma síntese, né? Dizendo: ouvisto o que foi dito pelos antigos, falando da lei, e dizendo: eu, porém, vos digo, e assim aplicando nesse período que ele inaugurou da graça. E ele traz princípios maravilhosos para a nossa vida e para a nossa prática na vida cotidiana e nossa prática como cristão. Então nós vamos ler assim hoje esses 3 capítulos, Evangelho de Mateus, capítulo 5, que está escrito assim: Vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Olha só o que Jesus aqui vai trazer, as bem-aventuranças, né? Ou seja, ele vai dizendo o que é ser feliz de acordo com o Evangelho. Preste atenção. Bem-aventurados ou felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Veja o que Jesus vai dizendo, ele vai dizendo que bem-aventurado é quem tem fome e sede de justiça, ou seja, quem se alimenta da justiça, quem tem fome, quem dentro das suas entranhas se alimenta, tem fome, tem sede, come e bebe a justiça. E ele vai dizendo mais que feliz é quem é misericordioso, porque quando somos misericordiosos alcançamos misericórdia.
E ele continua dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado é aqueles que procura trazer a paz mesmo no momento de guerra, mesmo tendo razão de produzir a guerra, sempre busca pela paz. E ele continua dizendo: bem-aventurados perseguidos, feliz é quem está sendo perseguido. Por causa do quê? Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Preste atenção que Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra. E para que serve o sal? A utilidade do sal está em sua dissolvência. Enquanto o sal está em um pacote, em um saleiro, ele não tem utilidade nenhuma, mas a partir do momento que ele é tirado daquele saleiro ou daquele pacote e é jogado, não é assim o sal comum, quando ele é jogado numa comida, ele se dissolve e logo não se enxerga mais ele, mas podemos sentir o gosto dele na comida. E Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra, que ainda que nós não somos vistos, nós temos que trazer gosto. Porque a utilidade do sal é aí em trazer gosto. Por isso que nós temos que ter mais alegria, não em ser visto, mas sim em trazer gosto. E ele continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Olha o que Jesus diz, ele diz que nós somos a luz do mundo, nós somos aquele que tem que trazer claridade para aqueles que estão na escuridão. Mas para quê? Com qual intuito? Para que as pessoas olhem e diz que nós somos bons, para dizer que nós somos melhores? Não, mas para que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus, glorifiquem o Pai que estás nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha o que Jesus vai dizendo, que ele não veio para revogar, ou seja, para anular a lei, mas ele veio para cumprir. Porque eu e você não temos capacidade de cumprir a lei, nem aqueles que vieram anteriormente a Jesus. Nem o próprio Moisés, que foi o que recebeu a lei de Deus e passou para o povo, não teve a capacidade de cumpri-la toda. Então, para que a lei venha, como Paulo diz em Romanos, que a lei venha para nos mostrar e nos fazer entender que nós, por nós mesmos, não conseguimos receber nenhum mérito diante de Deus e nem nos salvar diante de Deus. A lei veio para nos mostrar isso, mas só que Jesus veio para cumpri-la, para que através não de mérito, mas só que do favor imerecido da graça, nós podemos alcançar esse favor diante de Deus. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus cumpriu a lei. Quando ele subiu naquela cruz no Calvário, ele tinha cumprido todos os preceitos da lei. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos,
posto que dos menores e assim ensinar aos homens será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus e escribas, jamais entrarei nos reinos dos céus. Veja que esse verso 20 aqui, que nós acabamos de ler, que Jesus diz que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e escribas, jamais temos acesso ao reino dos céus. Aqui é o versículo-chave de todo esse sermão da montanha. Qual que era a justiça do reino do céu? Da justiça dos fariseus e escribas. Ele vai dando aqui, posteriormente, quando ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Essa era a justiça dos fariseus e escribas. Eles cumpriam e observavam todos os preceitos da lei. Mas aí Jesus vai dizendo que a nossa justiça tem que exceder. Exceder como? Da maneira que ele vai explicando em quase todo esse capítulo. Ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhida à prisão. Eu, em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Aí ele prossegue dizendo: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Olha o que Jesus vai dizendo, que no passado tinha sido dito isso, não adulterarás, ou seja, na lei, quem era pego no ato, tendo prova de no mínimo 2 testemunhas, era apedrejado, era condenado. E Jesus leva isso numa maior profundidade. Ele diz: eu, porém, vos digo, se com o teu coração tiver alguma intenção impura de observar e cobiçar, desejar, maquinar na sua mente, no seu coração, já cometeu adultério. Jesus nos ensina esse princípio, que ele diz que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus e escribas, e ele traz isso para o âmbito do interior. Ele diz que não é somente quando alguém vê ou quando tem prova, mas que tudo começa em um processo interior. E ele prossegue dizendo: se o teu olho direito te fazer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra,
por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Ouviste que foi dito, olho por dente, olho por olho, dente por dente. Olha a justiça dos fariseus e escriba. Ele vai dizendo: eu, porém, vos digo. Olha que ele mostra que nós temos que exceder para entrar no reino dos céus. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Ou seja, se ele vir, não resiste, mas a qualquer que te ferir na face direita, excede a justiça dos fariseus, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar, uma milha, vai com ele 2, ou seja, excede essa justiça para que entre no reino dos céus. Dá a quem te pede e não te voltes as costas ao que te deseja, que lhe emprestes. Ouvisto o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos tornem filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Capítulo 6. Guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutras sortes não terei galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E olha que aqui está um princípio tremendo da graça nesse verso 12, que Jesus diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Veja só, meus irmãos, perceba que o Evangelho, a graça é como um efeito bumerangue. Você já viu um bumerangue, mas quando se lança o bumerangue, aquele mesmo bumerangue vai voltar para aquela pessoa que lançou. Assim é o Evangelho e a graça. Jesus ensina que nessa oração, que muitas das vezes parece como uma repetição, algo falado assim, de cor, que qualquer pessoa sabe, mas ele está dizendo aqui que nesta oração nós pedimos para que perdoa nossas dívidas, ou seja, para que as nossas dívidas sejam perdoadas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, ele está dizendo aqui,
que quando nós oramos, nós pedimos para Deus nos perdoar da mesma maneira que nós temos perdoado nossos devedores. Ou seja, eu estou orando a Deus e dizendo: Deus, da mesma maneira que eu perdoo aquele que me deve, o Senhor também me perdoa. E aí fica algo para nós refletir. Como nós temos perdoado o nosso próximo e as pessoas. Porque da mesma maneira que nós perdoar, vai ser a mesma maneira que Deus também irá nos perdoar. É o que ele vai dizendo mais adiante depois. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja o efeito bumerangue aqui de novo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgardes sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita,
Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás aos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecerei. Colhei-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então veja só, meus irmãos, como que nós conhecemos um falso profeta? Ou como conhecemos um profeta verdadeiro? Como que nós sabemos se ele é verdadeiro ou falso? Geralmente, a igreja costuma identificar um profeta quando ele entrega uma profecia, a profecia se cumpre. Quando ele revela algo que realmente é verídico, ou quando ele realiza algum sinal. Mas Jesus nos ensina a identificar se um profeta é verdadeiro ou falso pelos frutos. Porque naquele grande dia não serão nossos dons que vão fazer com que nós tenhamos algo diante de Deus, não. Mas Jesus, ele diz aqui que é pelos frutos que nós identificamos se um profeta é falso ou verdadeiro. E isso é tremendo, porque no Evangelho de João, Jesus dizendo, aliás, o povo dizendo a respeito de João, começaram a dizer, ele não realizou nenhum sinal, mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. Ou seja, João era um profeta, mas não realizou nenhum sinal, mas ele tinha fruto, ele carregava a verdade, porque naquele grande dia, ainda que muitos cheguem com sinais, com milagres, com muitas maravilhas, mas se não tiver fruto, Jesus dirá, apartai-vos daqui que eu não te conheço. É o que Jesus prossegue dizendo acerca desses profetas que realizavam milagres, maravilhas, mas eram profetas falsos, porque não viviam na verdade e não tinham nenhum fruto. Olha o que Jesus vai dizer, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha só que eles profetizaram, expulsaram demônios e não fizeram poucos milagres, mas fizeram muitos. Mas o que Jesus diz?
Então lhes direi explicitamente, ou seja, abertamente, sem rodeio: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, veja que o evangelho é prática, é fruto, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, ou seja, do seu ensino. Por que eles estavam maravilhados do ensino de Jesus? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram mestres na lei. Os escribas sabiam tudo da lei, mas não tinham autoridade, não tinham a sua casa firmada na rocha. E nós encerramos aqui essa leitura de hoje. É óbvio que eu fiquei me contendo para poder não estar comentando e falando mais coisas, porque esses capítulos aqui são maravilhosos. Como eu disse, é a maior pregação que já houve, nunca houve e nem haverá. Uma maior pregação como essa feita por Jesus. E como o objetivo é a leitura do Novo Testamento, é nós lermos o Novo Testamento e alguma coisa ou outra vamos refletindo e comentando. Então eu fui me contendo aqui para não estar falando mais coisas, até para o vídeo não ficar tão longo e ficar algo melhor para estar nos assistindo mais rápido, mais curto. Mas eu pretendo, uma outra oportunidade, gravar alguns vídeos só falando do Sermão da Montanha, porque aqui nós tiramos princípios maravilhosos. John Wesley, que foi um grande pregador, iniciou o movimento metodista, que até hoje tem essa denominação, espalhada por vários lugares do mundo. E ele, como um grande pregador, ele pregou uma série de 73 ou 72 mensagens, se eu não me engano, foi 70 e poucas mensagens só baseada nesses 3 capítulos, no Sermão da Montanha. Eu mesmo tenho um livro que tem 14 dessas 70 e poucas mensagens, onde ele prega só nas bem-aventuranças. Veja só como que tem princípios maravilhosos. John Wesley amava o Sermão da Montanha, que ele conseguiu pregar 4 pregações só nas bem-aventuranças, que está no capítulo 5. Então é um capítulo, são capítulos maravilhosos, São uma mensagem maravilhosa onde dá para abordar vários princípios de vida. Mas numa outra oportunidade falaremos com profundidade acerca do Sermão da Montanha. Então encerramos por aqui a nossa leitura de hoje. E o próximo vídeo vamos estar lendo mais alguns capítulos do Evangelho de Mateus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A paz, até breve.